Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos começar pelas atividades no caderno. Então, lá no caderno de classe, você vai na letrinha de mão, usando a tabela que foi entregue semana passada, fazer todo o cabeçalho com a letra de mão. Hoje nós vamos ver as multiplicações. Então, você vai usar a tabela de dezena e unidade para montar essas continhas. Número maior em cima, número menor embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena com dezena. Aí, olhando nas tabuadas do 2, do 3 e do 4, você vai multiplicar vezes a unidade e vezes a dezena. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 4, no 2 vezes 43. Ok, pessoal? Aqui nós temos a continuação dos estudos sobre o diário. Diário é um tipo de caderno que era bastante utilizado antigamente pelas pessoas para fazer o registro dos acontecimentos em suas vidas, dia por dia. Então, eles vinham com essas folhinhas, como nós estamos vendo aqui na página 41, com a data, né? E as linhas, e aí naquele dia a pessoa escrevia, né, o passo a passo do que tinha acontecido com ela. Então, geralmente, esses tipos de relatos começavam, né? Querido diário, meu querido diário, ou aqui, companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Quando o Romeu chegou em casa, era desse tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho, nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, em peça de teatro, de Shakespeare. Será que é assim que se escreve? Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Aqui nós temos, né, um texto de Ziraldo, Diário da Julieta, as histórias mais secretas da menina, como nós vimos na página da semana passada, na capa. Sobre o texto, marque o X na resposta correta. O que está sendo relatado? Como eu disse, os textos de diário, né, são também conhecidos como relato. Alguém está relatando acontecimentos na vida, ou falando, né? Quem está relatando? A dona do diário, né? Em que data foi feito esse relato? Então, como eu disse, né, se o diário não vier já com a data, geralmente as pessoas escrevem a data. Nessa página do diário, a personagem Julieta relata que se lembrou de várias coisas na data de aniversário do gatinho Romeu. Sobre isso, responda as questões. Quantos anos o gato estava fazendo? Como era o gato quando chegou à casa da Julieta? Onde e como ele dormia? Quem deu o nome para o gato? Por que ele escolheu o nome Romeu para o gato? O que ela descobriu sobre Romeu e Julieta? Então, todas essas informações você vai encontrar na página 41, no relato do diário. Volte à página 41 e copie a expressão usada por Julieta para se referir ao diário. Então, como eu disse, né, essas expressões geralmente são querido diário, meu querido diário, e ela usou companheiríssimo, né? Querendo dizer que o diário é companheiro dela no dia a dia. Releia esse trecho. Quando Romeu chegou em casa, era desse tamanhinho. A palavra destacada significa que o gato era bem pequenininho. Reescreva a frase substituindo a palavra tamanhinho pela alternativa que você assinalou na atividade anterior. Então, a frase vai ficar: quando Romeu chegou em casa, era bem pequenininho. Releia essa frase do texto e observe a palavra destacada. Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Aqui a palavra ele está sendo usada, crianças, para substituir
o nome do gato, né? Poderia ser: eu sei que Romeu não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Reescreva a frase substituindo pela palavra destacada. Releia esse trecho e observe as palavras em destaque. Veja aqui, pessoal, que você tem 4 vezes a mesma palavra em destaque. 4 vezes a palavra ele. Porém, a palavra ele não está sendo usada para substituir a mesma pessoa ou ser em todas as ocasiões, tá? Então, a primeira atividade é de pintar. Pinte a palavra sublinhada de acordo com a legenda. Então, quando a palavra ele se refere ao Romeu, você vai pintar de verde. Quando a palavra ele se refere ao papai, você vai pintar de azul. E quando a palavra ele se refere a gatinho, você vai pintar de laranja. Depois de fazer a pintura, você vai reescrever este trecho, trocando as palavras ele pelas palavras que você substituiu, que a palavra ele está substituindo na frase. Agora nós vamos estudar sufixo, íssimo ou íssima nas palavras. Sufixo é uma terminação colocada no final de uma palavra, como a gente tem aqui na palavra companheiro. Então, na palavra companheiro foi colocado o íssimo e ficou companheiríssimo, tá? Então, como esse íssimo apareceu no final, a gente chama de sufixo. Então, nós temos lá muito baixo, baixíssimo, muito baixa, baixíssima. Então, nós temos o íssimo no masculino e o íssima no feminino. Copie as frases substituindo as expressões sublinhadas por uma só palavra. Então, o muito contente vai ficar contentíssima, porque está falando da Julieta. O gato era muito pequeno, vai ficar pequeniníssimo, né? Que está falando do gato. Muito charmoso, charmosíssimo. Muito secretas, secretíssimas as histórias, ok, pessoal? Aqui nós vamos voltar ao estudo dos verbos, que são aquelas palavras que indicam algum tipo de ação. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Foi e fez são verbos, tá? Esses verbos estão escritos no passado. Geralmente, no relato do diário, os verbos vão aparecer assim, porque você vai escrever o texto do diário no final do dia ou no outro dia, depois que aquilo já aconteceu. Então, geralmente, os acontecimentos, os verbos vêm no passado. Como ficariam essas frases se os fatos estivessem acontecendo no presente? Então, aqui ficaria, né? Hoje é aniversário do meu querido Romeu. Ele está fazendo 3 anos, tá? Nas frases a seguir, localize e sublinhe as palavras que dão ideia de fatos que já aconteceram, ou seja, os verbos no passado. Então, na primeira frase, nós temos o chegou e o era. Na segunda frase, nós temos o dormia. E na letra C, nós temos o disse e o gostava. Todos são verbos, né, que indicam fatos que já aconteceram. As palavras que indicam uma ação em um determinado tempo, presente, passado ou futuro, são chamados de verbos. Os verbos no infinitivo terminam em ar, er e ir. Por exemplo, cantar, escrever, partir. Complete as frases com o infinitivo dos verbos destacados. Então, para ficar no infinitivo, tem que terminar ou em ar, ou em er, ou em ir. Então, o chegou passa a ser chegar, o dormia, dormir e o escolheu, escolher.